a todos aqueles que aqui estão e também aqueles que nos acompanham através de nossa transmissão nesta noite. Que o Senhor te abençoe de maneira poderosa em Jesus Cristo. Amém? É bom estarmos neste lugar, é bom estarmos nesta casa de adoração a Deus. Bom demais ver você aqui, ainda aqui com a máscara. Dá uma olhada aí para o seu irmão, sorria para ele com os olhos, né? Que a gente agora tem que sorrir com os olhos, né? Os olhos também sorriem. Bom ver esse casal abençoado aqui na frente, Bispo Silvano, Evangelista Erinete, uma alegria muito grande tê-los aqui com a gente. E os demais que estão conosco, Ari e sua família, bom demais ver vocês aqui, gente. Cada um de vocês, cada vez que eu venho, que eu vejo o rostinho de vocês, ainda que com a máscara, é uma bênção grande. Amém, irmã Ângela? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 5. Vamos ministrar a palavra que o Senhor colocou no meu coração para nós nesta noite. Hebreus, capítulo de número 5. A gente vai ler o versículo de número 14. Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Depois a gente vai fazer algumas coisas importantes aqui, além da ceia, além de participarmos, de celebrarmos da ceia, juntos para a glória de Deus. Hebreus 5, 14. Todo mundo achou? Amém? Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Muito obrigado, meu querido. Feche teus olhos, mas não teu coração. Senhor, essa é a tua palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, é capaz, Senhor, de nos trazer discernimento, nos ajudando a compreender a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Então, eu peço que esta palavra fale em cada coração, fale em cada vida, fale com cada um de nós que aqui estamos, aqueles que não puderam estar aqui hoje também, que o Senhor os alcance de uma maneira muito especial e que esta palavra possa gerar frutos, ó Deus, que vão glorificar a Ti. É nossa oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ok, queridos. Semana passada eu preguei aqui no domingo sobre o sair de cima do muro. Estão lembrados? Preguei sobre sair de cima do muro. Algumas pessoas me disseram durante a semana: pastor, depois da mensagem, eu de fato saí de cima do muro. Mais de uma pessoa me procurou dizendo: eu saí de cima do muro. Eu dei glória a Deus por isso. E graças a Deus, porque escolhe sair de cima do muro para ir para o lado de Deus, né? Porque se Raabe tivesse decidido sair de cima do muro para ir para Jericó, teria morrido lá mesmo e não faria parte da genealogia de Jesus. Mas ela decidiu sair com Cristo, sair com o Senhor, sair para o lado de Deus. Então ela foi altamente abençoada pelo Senhor. Hoje eu quero falar um pouquinho, seguindo essa linha de sair de cima do muro, eu quero falar um pouquinho sobre maturidade, um alvo a ser alcançado. Maturidade, um alvo a ser alcançado. Todos nós, irmãos, passamos por fases normais, naturais ao ser humano, a partir do momento do nosso nascimento. Ou seja, a partir do momento em que somos, na verdade, gerados no útero materno, inicia-se um processo de crescimento natural do corpo do ser humano. Isso não significa que o fato do nosso corpo crescer, que trará também consigo o nosso amadurecimento intelectual, emocional ou espiritual. Porque isso vai depender de muitos aspectos que fazem parte da nossa natureza humana e que podem contribuir ou não para o nosso amadurecimento. Como em nossa vida natural, nós precisamos entender que a vida espiritual é muito semelhante. Ou seja, a partir do momento do nosso nascimento em Cristo Jesus, deve-se iniciar um processo natural em nossa vida, que nos levará a novas experiências com Deus e que produzirá em nós uma transformação diária e contínua. Assim como na ordem natural da vida do ser humano, eu aprendi isso, talvez, acho que na antiga, e aí quando eu falo antiga, é antigo mesmo, né? Misericórdia, aí dói o coração.
na antiga quarta ou quinta série, o homem nasce, cresce, reproduz e morre. Essa é a ordem natural das coisas. Não é assim que a gente aprende? Não é isso que a ciência explica? Algo que é obra de um projeto divino de nos dar vida, de dar vida a nós, seres humanos, obra-prima da sua criação. Muito bem, quando a gente nasce, a gente começa a crescer, a gente começa a conviver com a família. A gente começa a conviver com os coleguinhas da creche ou da escola. A gente começa a conviver com os vizinhos. A gente começa a conviver com colegas de faculdade, com colegas de trabalho. E todas essas convivências, todos esses relacionamentos e o próprio ambiente onde nós vivemos vão nos ajudando a gerar um amadurecimento na mente e em nossas emoções. Assim também é na vida cristã. Assim também deve ocorrer em nossa vida, ou seja, se você nasceu ontem em Jesus, você se tornou uma nova criatura, você pode ser considerado então como um bebê na fé. Mas a partir do momento em que você vai vivendo a tua vida com Cristo, as tuas experiências com o Senhor, aquilo que Deus tem liberado, derramando em sua vida continuamente, então você vai passando também pelas fases que são naturais e inerentes à nossa vida cristã. E o amadurecimento precisa ser um alvo para mim e para você. O amadurecimento cristão, o amadurecimento espiritual deve ser algo que eu e você tenhamos em mente como objetivo a ser alcançado na vida. Precisa ser algo em que cada um de nós que aqui estamos, independentemente do tempo de cristãos que possuímos, precisamos desejar, almejar, querer ardentemente em nosso coração o amadurecimento espiritual. Esse processo precisa acontecer de forma natural para que alcancemos tudo aquilo que Deus tem para liberar sobre nossas vidas. O próprio apóstolo Paulo diz que precisamos passar dessa fase, porque ele próprio experimentou isso, conforme ele nos escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 11, quando ele diz: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Entende isso daqui? Paulo diz que enquanto ele era menino, ele agia como menino. Isso é natural. Nós precisamos entender que as crianças, elas têm as fases que lhes são peculiares, que lhes são naturais. Não podemos forçar também um amadurecimento precoce. Então, o menino, quando ele é menino, quando ele é criança, ele vai viver aquelas coisas de menino. Ainda há pouco, enquanto eu me arrumava para vir para o culto, me apareceu um videozinho lá de um camarada que foi vendedor de água lá na praia de Copacabana durante muitos anos. Rick Chester, se eu não me engano o nome do sujeito. E ele hoje já deu até aula na faculdade, já deu palestra na faculdade de Harvard lá nos Estados Unidos. E aí ele estava ali naquele videozinho mostrando para o sobrinho dele uma brincadeira de quando ele era menino. E ele disse o seguinte: a criançada hoje brinca de quê? No celular o tempo todo. Brincadeira das crianças dessa geração está no celular. Mas ele pegou um retentor de caminhão, que é uma roda, um ciclo assim como se fosse um anel desse tamanho, pegou um cabo de vassoura. Bispo Silvano deve ter brincado bastante isso daí, assim como eu brinquei. Um cabo de vassoura, fez um furo no cabo de vassoura. O diácono Gilberto também, eu acho que é dessa época. E botava um vergalhão, fazia dele um gancho, jogava a rodinha assim, vinha com um gancho embaixo assim, e saía pilotando aquele negócio pela rua. Valdir, é da sua época? Não. Valdir, eu acho que era assim. Era assim. Eu acho que era, Valdir, sei não. Ou seja,
Ele estava mostrando para o sobrinho dele que o ser criança, que o ser menino, faz parte também da vida humana. Assim como aqueles que nascem em Cristo, que são meninos na fé, que são bebês na fé, faz parte também da caminhada cristã. Significa dizer que assim como eu não posso exigir uma maturidade precoce na vida de uma criança, de igual modo eu não posso exigir de um irmão que nasceu ontem na fé, que ele amadureça também precocemente e passe a produzir frutos que talvez você e eu, que já temos mais tempo na presença de Deus, já estamos produzindo por ordem natural das coisas. Então Paulo deixa isso muito claro. Olha, eu era como, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, o meu raciocínio era em volta das coisas de menino, mas quando eu me tornei homem, aqui ele está falando de um processo de transição. Ele começa a dizer para a gente, olha, tem um momento na vida que eu preciso deixar a meninice de lado. Tem um momento na vida que eu preciso deixar a minha infância para trás. Tem um momento na vida que eu preciso crescer, que eu preciso amadurecer. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Deixei para trás. Então não vou mais agir como menino. Não serei mais como menino, não vou pensar mais como menino, não vou raciocinar mais como menino, não vou ter atitudes ou pensamentos semelhantes aos dos meninos. Isso esclarece para a gente um ponto importante do crescimento espiritual. Não nascemos espiritualmente prontos. Nenhum de nós que nasce em Jesus, que inicia a nova vida em Cristo, ele nasce espiritualmente pronto. Entretanto, assim como a gente também não pode continuar vivendo como crianças, após nos tornarmos adultos, não podemos também viver eternamente como crianças espirituais. Esse é o fato. A gente não pode continuar vivendo como crianças espirituais o resto da vida. A gente não pode continuar vivendo como bebezinhos espirituais o resto da nossa vida. Permanecer imaturos nos leva a algumas dificuldades na vida que vão refletir na nossa família, nos nossos relacionamentos, na nossa vida pessoal e também na sociedade onde nós vivemos. Quer ver uma coisa? Adultos, porém imaturos, vivem uma vida de inconstância. Não conseguem se estabelecer em nada, tanto na vida pessoal, quanto familiar, profissional, espiritual, ou seja, ele não consegue se estabelecer. Aquele adulto que é imaturo, aquele adulto que tem atitudes de criança, que tem atitudes infantis, que conduz a sua vida ainda de uma forma com criancices, ele não consegue se estabelecer, ele é muito inconstante. Ele não consegue se estabelecer bem na sua família, porque para ele nada vai lhe agradar, nada vai estar bom. Sabe aquela criança que quando chega a hora do almoço, ela diz, mãe, eu posso chupar uma bala? Aí o que você diz para a criança? Se você é uma mãe que cuida bem da saúde do seu filho, você diz o quê? Agora não. Por quê? Está na hora do almoço. Depois do almoço você chupa a bala. Aí a criança... O que ela faz? Se ela for uma criança bem ensinada, educada e obediente, tudo bem, ela vai aguardar. Mas geralmente não é assim. O que ela faz? Ela, mãe, deixa eu chupar, vai. Não, menino, já falei com você só depois do almoço. Se você chupar a bala agora, você não vai querer almoçar. Então espera. Mamãe! E tem uns abençoados, né? Que parece assim que está incorporado alguma coisa assim, né? Que ele se joga no chão, ele se esparrama, se espatela todo. Se o pai às vezes está em casa, aí às vezes o pai tem um coração mais mole. Pai, a mãe não deixa eu chupar a bala, pai. Por aí. Ele vai estar sempre nessa inconstância e nada vai satisfazê-lo. Nada vai trazer para ele uma satisfação que possa gerar uma alegria real e verdadeira na sua vida. Adultos que ficam desejando comidinha de bebê, esse é um problema sério, porque vai chegar um momento em que vão faltar os nutrientes e vitaminas necessárias para o desenvolvimento do corpo, do intelecto e até das suas emoções. Sabe aquele adulto que
Qualquer coisa, ele prefere atitudes, ele prefere ambientes, ele prefere até mesmo alimentos que possam levá-lo à sua infância. Ele não quer comer feijoada, não quer mocotó, ele quer papinha, ele quer mingauzinho, o tempo todo. Vai ter uma hora que esse adulto vai ficar fraco, que ele não vai ter condição de continuar vivendo. Vai ter um momento em que ele vai ficar anêmico, porque esse tipo de alimentação não está apropriada para ele. Aí ele não consegue se alimentar muito bem, ele não cresce, não desenvolve também muito bem. Adultos que desejam ter vida infantil levam a irresponsabilidades, ou seja, não conseguem assumir nenhum tipo de responsabilidade porque não possuem estrutura para isso. Sabe aquele tipo de adulto que você chega para ele, você quer ensinar responsabilidade, você quer trazer algum tipo de responsabilidade para ele, e ele não consegue assumir, ele está sempre fugindo de compromisso, ele está sempre fugindo de responsabilidades, porque ele ainda não amadureceu o suficiente para saber que na vida, cada um de nós precisamos exercer responsabilidades. Cada um de nós vamos ter alguns compromissos, alguns papéis que precisam ser desempenhados, que nos levam a uma vida responsável. Quer ver uma coisa? Muitos de nós, quando nós ainda éramos crianças, e o pai e a mãe, principalmente a mãe, né? Nesse caso era mais a mãe, quando você levantava, o que a mãe te ensinava a fazer? Arruma a sua cama. Não saia do seu quarto sem fazer algo bom. Arruma a sua cama. Mantenha a sua roupa arrumada. Guarda o tênis no lugar certo, né? Principalmente aqueles que quando arrancam o tênis parece que tem 2 filhotinhos de gambá, um do lado direito e um do lado esquerdo, que quando larga assim em qualquer canto, a casa toda fica tomada. Sangue de Cristo tem poder. Então quando nós crescemos, e crescemos já tendo responsabilidade, não, eu não saio do meu quarto sem antes arrumar minha cama, sem antes deixar tudo arrumado, sem antes deixar tudo organizado. Eu já vou crescendo já com um senso de responsabilidade, mas tem muitos que não conseguem viver isso na sua vida adulta. Adultos imaturos que se portam, que têm comportamento infantil. Isso os torna insuportáveis e irritantes, pessoas difíceis de se lidar. Já conhece alguém assim? Não precisa levantar a mão não. Conhece algum adulto que tudo para ele é como se... Você lida com um adulto que às vezes tem 1,80 m de altura, mas a cabecinha dele parece que tem 12, 13 anos de idade. O camarada já está com 40 anos nas costas, mas não consegue ter conversa de adulto, atitudes de adulto, não consegue ter pensamentos de adulto, não consegue fazer nada de adulto. Tudo para ele, ele leva, tudo para ele é alegria, tudo para ele é festa. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sou feliz, sou alegre. Você dificilmente vai me ver irritado, vai me ver cabisbaixo, vai me ver chateado, dificilmente. Tem gente aqui que é assim. Mas isso não significa que eu não seja adulto, que eu não seja maduro, que eu não saiba lidar com as situações e circunstâncias da minha vida. Uma coisa é você ter a alegria do Senhor, que é a nossa força e que te renova todo santo dia. Outra coisa é você viver sempre como, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não consegue ter atitudes ou decisões maduras e vai acontecer que as pessoas vão se afastar de você, porque ninguém aguenta lidar com um adulto com a cabecinha miúda. Ninguém aguenta lidar com um adulto com a cabeça infantil. Ninguém aguenta lidar com gente adulta, porque a gente, quando lida com gente adulta, a gente espera o quê? Atitudes de um adulto. A gente espera atitudes maduras. Mas nem sempre é assim. Uma vida de maturidade nos ajuda a viver de forma mais ampla o sentido de vivermos tudo que Deus deseja nos proporcionar como qualidade de vida. É isso que que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui. Ele está dizendo que o alimento sólido é para adultos, é para aqueles que pela prática, eles vão ter facilidade de exercitar, de discernir, tanto o bem quanto o mal. Ele vai ter facilidade de discernir tudo aquilo que vem da parte de Deus e o que não vem. Ele vai ter condição de discernir para receber todas as bênçãos que o Senhor tiver para liberar sobre as nossas vidas.
Eu quero discorrer aqui com você algumas coisas que vão nos ajudar, algumas qualidades, algumas virtudes, alguns efeitos que são gerados na vida daquele que tem uma vida madura, aquele que vive com maturidade cristã. Quem tem maturidade cristã, ele não vive desconfiado de tudo e de todos, ele consegue ter equilíbrio nas suas emoções para ajudá-lo a discernir cada momento e cada circunstância que ele vive na sua vida. Quem é maduro espiritualmente, ele consegue ter discernimento. Quem é maduro espiritualmente, ele não vai viver desconfiado de tudo e de todo mundo, afastando-se das pessoas e mantendo as pessoas afastadas dele, impedindo-o de ter relacionamentos com os irmãos, com as irmãs, impedindo-o de ter relacionamentos até mesmo saudáveis na sua própria família. Porque ele sempre vai olhar para as pessoas com desequilíbrios emocionais, mas o maduro na fé, o maduro espiritual não, ele consegue separar bem, ele consegue discernir e entender que o relacionamento entre as pessoas, o relacionamento entre irmãos é tão importante quanto o meu relacionamento com Deus, porque um não pode viver sem o outro. Eu não posso me relacionar com o Senhor sem me relacionar aqui, ó. Eu não tenho como agradar a Deus sem antes agradar aqui. Eu não tenho como viver uma vida com Deus se eu não consigo ter uma vida aqui. Então é preciso entender, irmãos, que a maturidade espiritual, ela nos ajudará no nosso equilíbrio para podermos discernir cada situação, cada momento que vivemos em nossa vida. Quando eu tenho maturidade espiritual, eu me alegro com o crescimento dos meus irmãos. Eu olho para o meu irmão e vejo se ele está crescendo, eu vou me alegrar com ele. Muitas vezes a gente gosta de olhar para as pessoas que estão chorando e nós nos sensibilizamos e choramos com ele, mas dificilmente nos alegramos com aqueles que se alegram. Quando aqueles que se alegram estão ao nosso redor, muitas vezes o nosso olhar é de indignação, porque ele foi abençoado e eu não. Ele está crescendo e eu não. Você já imaginou se Jairo fizesse isso quando a mulher do fluxo de sangue foi abençoada, foi curada antes da filha dele? Você já imaginou se Jairo tivesse permitido que tal sentimento brotasse em seu coração? Ele teria deixado Jesus lá com aquela entrevista com aquela mulher que não acabava nunca, que parecia uma eternidade, teria voltado correndo para sua casa e possivelmente estaria fadado a viver uma vida de tristeza, porque ele teria sepultado a sua filha. Mas ele suportou, ele viu a mulher do fluxo de sangue ser curada antes dele, mas ele continuou ali. Não, eu vou continuar. Jesus disse que vai comigo na minha casa, eu vou lá. Ela foi curada antes, amém, aleluia, louvado seja Deus por isso. E a vitória dele foi garantida. Ele não sepultou a sua filha naquele momento, mas ele teve a sua filha restaurada para a glória de Deus, aleluia. Então, quando eu tenho maturidade espiritual e eu vejo meu irmão crescer, eu glorifico a Deus, eu dou aleluia, eu digo, Senhor, obrigado, porque meu irmão está crescendo, porque minha irmã está crescendo. Oh, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. No ano retrasado, o meu irmão carnal, meu irmão de sangue, meu irmão do meio, eu sou o mais velho de 3 filhos, ele completou a faculdade. Ele fez uma faculdade de Direito. E ele, na postagem que ele fez, ele colocou um texto mais ou menos assim: muitos diziam que eu não ia dar em nada. Muitos diziam que eu era isso. Muitos diziam que eu era aquilo outro. Muitos diziam isso ou aquilo a meu respeito. Mas graças a Deus eu cheguei até aqui, consegui concluir depois de tantos anos. Ele botou lá o tempo que ele levou para concluir a faculdade de Direito. Conseguiu concluir a faculdade, fez o exame para a OAB, conseguiu a carteirinha na primeira vez que fez o exame, conseguiu e hoje está lá advogando na cidade de Teresópolis. Quando eu vi aquilo eu me alegrei, porque eu sou o mais velho e eu não tenho faculdade nenhuma. Eu não fiz nem faculdade nenhuma. Nem para instalar porta na faculdade, para dizer assim, eu fui lá na faculdade, eu instalei uma porta na faculdade, nem isso eu fiz. Mas eu me alegrei porque o meu irmão do meio, ele conquistou, ele conseguiu concluir essa faculdade e hoje ele está advogando. Glória a Deus por isso, irmãos.
Quando nós temos essa maturidade, você se alegra de fato com quem está crescendo. Quando a gente tem maturidade espiritual, a gente vai sempre se importar em honrar, proteger os nossos líderes, mesmo quando há alguma discordância de opinião. Porque nós não estamos aqui para viver em uniformidade, você não é obrigado a pensar exatamente igual eu penso. Se eu perguntar quantos flamenguistas tem aqui, muitas pessoas vão levantar a mão, coisa do inimigo. Se eu perguntar quantos vascaínos tem aqui, poucos vão levantar as suas mãos, mas nós estamos aqui perseverando em nome de Jesus. Amém, irmão? Meu Deus, é forte demais. É desse modelo. Entende isso, irmãos? Ainda que eu discorde, ainda que eu não concorde com tudo, mas eu vou honrar, eu vou proteger, eu vou honrar, eu vou proteger os meus pais, eu vou honrar e vou proteger os professores da escola, eu vou honrar e proteger aqueles que me são líderes espirituais, eu vou honrar e proteger a liderança que está posta sobre mim, eu vou honrar, eu vou proteger, eu vou orar pela liderança brasileira, para que Deus opere um milagre nessa liderança, para que o Senhor arrebente essas correntes de corrupção que tanto roubam em nosso país. Hoje, por exemplo, vai ter uma matéria daqui a pouco aí num canal de uma máfia que estava roubando não sei quantos milhões na área da saúde, em plena pandemia, gente, pelo amor de Deus. Aí às vezes a gente, ao invés de orar, a gente fica reclamando, a gente mete um malho, a gente murmura, a gente fala mal, e mimimi, e não sei mais o que. Querido, se você é maduro espiritualmente, abre a tua boca para abençoar, Senhor, repreende esse mal, repreende essa corrupção, abençoa para que tenhamos homens e mulheres tementes a Ti, para que sejam honestos, Senhor, para conduzir a nossa nação debaixo da Tua bênção, aleluia. Então, quando eu sou maduro espiritualmente, eu honro, eu protejo aqueles que estão em liderança sobre a minha vida. Quando eu tenho maturidade espiritual, irmãos, eu não entro em conflito com outros em local público. Eu não vou entrar em discussões, eu não vou entrar em brigas, eu não vou entrar como se fosse uma rinha de galo. Sabe o que é rinha de galo? É aquele lugar onde você põe dois galos lá, eles ficam brigando até matar um ao outro. Um sai morto, apenas um vivo, mas sai todo ferido e arrebentado. Muitas vezes eu vejo pessoas que não têm um nível de consciência ou de pensamento, que às vezes entram em discussão com outros na frente. Eu já pastorei uma igreja, inclusive, que era difamada por conta disso, porque havia um casal que era membro da igreja e vivia discutindo na porta da igreja, do lado de fora da igreja. As pessoas olhavam e ficavam olhando aquela cena, uma cena que não é boa de se ver, que não é agradável, mas quem é maduro na fé não entra em discussão em público, consegue resolver tete a tete, de forma madura, mas amorosa, sem ignorância, sem arrogância, sem discriminação, sem gerar qualquer tipo de ferida no próximo, entendendo que o outro que está ali diante de você é obra-prima da criação de Deus, e se ele é um servo de Deus, tem o Espírito Santo que habita nele, que habita também em você, porque o Espírito Santo não faz distinção de pessoas, aleluia. Então a gente precisa pensar nisso, irmãos. Quando nós temos maturidade espiritual, o todo passa a ser mais importante que o individual. O todo passa a ser mais importante do que o meu eu. Eu não posso me tornar sempre o centro das atenções. Tem muita gente que por conta de imaturidades acham que tudo tem que estar voltado para ele, por ele, porque sem ele talvez nada do que foi feito se fez. Tem gente que canta assim, ó, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Esse seria o louvor novo, né? Outros cantam dessa forma: a minha glória, a minha glória, porque ele deseja sempre ser o centro das atenções. E às vezes, para chamar a atenção do líder, para chamar a atenção do pastor, para chamar a atenção dos irmãos, começa a sumir da igreja. Aí some, desaparece. Ah, não, eu quero ver se alguém vai sentir falta de mim. Pelo amor de Deus, faz comigo não. Eu vou sumir um pouquinho para ver se sentem falta de mim. Eu vou faltar essa semana todinha para ver se na outra semana alguém: poxa, pastor, senti tanta falta do Senhor.
Não, querido. O todo ele passa a ser mais importante. A saúde da igreja ela passa a ser mais importante do que a minha própria razão. A saúde e o bem-estar do todo passa a ser mais importante do que a minha verdade, que muitas vezes eu estabeleço como verdade absoluta na minha vida. O problema é que às vezes a gente estabelece algumas verdades dentro de nós como sendo verdades absolutas, não ouvindo a palavra, não lendo a palavra, não olhando a palavra, não analisando a palavra, e quando vivemos dessa forma, deixamos de receber algo novo que Deus tem para nos revelar, porque a verdade absoluta contida dentro de nós nos impede de olharmos pela ótica de Deus. Então a gente precisa aprender a olhar as coisas pela ótica de Deus, precisa aprender a olhar as coisas à luz das Escrituras, para não sermos enganados, não sermos conduzidos por qualquer vento de doutrina. Quem é maduro espiritualmente produz o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito é alegria, o fruto do Espírito é paz, o fruto do Espírito é paciência, o fruto do Espírito é amabilidade, o fruto do Espírito é bondade, o fruto do Espírito é fidelidade, o fruto do Espírito é mansidão, o fruto do Espírito é domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Aleluia! Só que às vezes a gente tem a capacidade de dividir isso daqui, de estabelecer isso daqui como frutos, e não como fruto de fato, conforme Paulo diz. Eu tenho alegria, mas eu sou meio impaciente. Eu tenho alegria, mas eu não consigo ser fiel à minha esposa, não consigo ser fiel ao marido, não consigo ser fiel ao Senhor. Não, paz eu tenho, pastor. Nossa, eu vivo em paz tranquilamente, mas a mansidão está longe. Eu sou uma pessoa bondosa, mas não me manda amar aquele sujeito que me perturba lá, que não dá não desce. Não consigo perdoar, não consigo amar, não consigo lidar com fulano, com ciclano. Alguns mais ousados, eu já até disse isso aqui, arruma um anjo da guarda que não se dá com o do outro. Não sei onde eles arrumam esses anjos, não sei onde eles estão pegando, só qual a dispensa que eles estão arrumando não. Mas eu já ouvi isso de crente, dizer: pastor, meu anjo da guarda não vai com o do fulano, meu anjo da guarda não se dá com ele, não vai, não desce. Maturidade espiritual, irmãos, nos faz produzir fruto do Espírito. E contra este fruto não há lei, não há proibições, não há limitações para quem exerce esse fruto. Maturidade espiritual nos ajuda a encarar os problemas de frente e nos dá condições de enxergar as circunstâncias à nossa volta. Crentes maduros, eles têm um desejo contínuo por alimento sólido. Desejam continuamente, como nos diz na Epístola de Pedro, desejam ardentemente o leite racional, para que por eles vá crescendo. A gente precisa desejar o alimento para crescimento. E não tem como crescermos sem nos alimentarmos da palavra. É a palavra de Deus, irmãos, que vai nos dar o alimento sólido para garantir o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Não tem como você se alimentar apenas uma vez por semana. Ninguém aqui fica sem almoço de segunda a segunda.
Todo santo dia você almoça, todo santo dia você janta. Se não janta, pelo menos come um lanchinho, toma um chazinho com biscoito. Todo santo dia você toma o seu café, porque você precisa se alimentar, porque senão você fica fraco e não aguenta. Por que espiritualmente você se alimenta apenas uma vez por semana? Só lê a Bíblia quando chega aqui no culto, quando alguém pede para abrir a Bíblia, e às vezes nem tem o trabalho de abrir a Bíblia, fica ali contando que apareça no telão da igreja. Passe a se alimentar e se identificar com esta palavra, porque é ela que vai garantir, meu irmão, o sustento espiritual necessário para que você saiba lidar com as questões da vida e você possa continuar crescendo diária e continuamente para a glória de Deus. Quando nós estamos desejando esta palavra e nos alimentamos, ela traz uma impermeabilização à nossa vida, que nos impede de sermos ofendidos por qualquer coisa que aconteça. Tem gente que por qualquer coisinha se ofende. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Vou abrir um confessionário hoje, confessionário pastoral. Tem gente que às vezes quando eu vou fazer algum tipo de aconselhamento, eu fico orando 2 semanas antes, dizendo: Senhor, tem misericórdia, como é que eu vou lidar? Porque você precisa escolher as palavras, você quase que tem que ter um dicionário do lado para escolher as palavras que vai falar, porque qualquer coisa que você diga pode ser o estupim para ele dizer: pronto, não venho mais para essa igreja, não quero mais saber desse pastor, porque ele me ofendeu. Qualquer coisa é motivo para a pessoa se ofender. Se eu passo e cumprimento, ele me deu a mão. Na pandemia era para botar álcool em gel, era para fazer só o soquinho ou só a cotovelada. Ele me deu a mão, poxa, não está vigiando. Se eu passo e não cumprimento, pastor nem me viu hoje. Se eu fico lá na rampa e abraço os irmãos, nossa, que coisa chata, deixa eu passar aqui rapidinho. Está na hora, igreja, da gente despertar. Está na hora da gente se inteirar mais dessa palavra, imergir com profundidade nas Escrituras, para termos o nosso coração impermeabilizado contra ofensas. Se eu fosse me ofender com tanta coisa que eu já passei, irmãos, eu digo uma coisa para vocês com muita sinceridade: eu não estava aqui não estava. Certamente eu não estaria aqui. Se eu fosse me ofender com certas perseguições que eu recebi, até no início do meu casamento com a minha esposa, nem casado com ela eu estaria. Quem conhece um pouco mais da minha história, talvez a evangelista Erinete Bispo Silvano conheça um pouquinho mais da minha história de casado, entende bem o que eu estou falando. Entende isso. A gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer, para não sermos pegos por qualquer tipo de ofensa. Olha a experiência do apóstolo Paulo. Filipenses 1,15 em diante, ele diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estão incumbindo da defesa do Evangelho. Aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia o que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo sim, sempre me regozijarei. Ele não estava nem aí, ele estava preso, mas ele não estava nem aí. Se alguém estava pregando de uma forma mais correta, com amor, ou se outros estavam aproveitando do problema dele, da dificuldade dele, Cristo estava sendo anunciado. Irmãos, está na hora de nós deixarmos algumas circunstâncias e situações que geram mais problemas, que geram mais transtornos, que geram ofensas em nosso meio. É preciso deixar essas coisas de lado, deixar essas coisas para nos apropriarmos de uma maturidade que vai nos ajudar a lidar com isto e assim sairmos vitoriosos em Cristo Jesus. Uma consciência, a maturidade, quem é um crente maduro, ele tem na sua vida uma consciência
que ela é formada pelas Escrituras e não apenas por opiniões. A tua consciência não pode ser formada por opiniões. Ela precisa estar formada e fundamentada nesta palavra, porque esta palavra contém a verdade eterna. A minha opinião hoje ela pode ser uma coisa, amanhã ela pode ser outra, totalmente diferente. Já teve muitas coisas relacionadas à minha vida pessoal, minha vida profissional, vida familiar, vida cristã, que eu pensava de um jeito, hoje eu penso de outra totalmente diferente. Teve uma época na minha vida cristã, que eu olhava assim para a juventude da igreja, lá na Barra do Imbuí, lá pelos anos 90, e eu olhava, eu via os jovens brincando e rindo, e uma vez eu repreendi os jovens que estavam rindo e brincando. Repreendi sério. Eu falei, Deus não nos deu um espírito, ainda usei uma palavra forte, Deus não nos deu um espírito de chocarrice, mas Ele nos deu um Espírito Santo de seriedade. Meu Deus. Ignorância, gente, falta de conhecimento. Porque a Bíblia traz aqui a dimensão de uma vida feliz, alegre, onde eu posso dizer para todo mundo, eu sou feliz em Jesus, eu brinco mesmo, porque eu tenho Jesus na minha vida, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, e porque a alegria do Senhor é a minha força, e ponto final, aleluia. Então a minha opinião de 20, 30, 40 anos atrás, já não é mais a mesma hoje, gente. Por quê? Porque eu fui buscar nas Escrituras aquilo que poderia definir e discernir o que de fato é melhor para mim, melhor para aqueles que estão à minha volta e que realmente agrada a Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 14, verso 1 em diante, ele diz: acolhei aquele que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Entende isso? A gente não tem que ficar brigando entre si, a gente não tem que ficar se engalfinhando entre si. A gente tem que entender que a nossa consciência ela precisa estar estabelecida pelas Escrituras. Amém, queridos? Talvez essa mensagem não seja uma mensagem que te ajude a dar muito glória a Deus e aleluia. Alguém disse para mim que na ceia passada, falou assim, pastor, o chicote estava estalando, hein? Talvez hoje seja uma dessas também. Não importa como você está recebendo isso. Para sermos uma igreja que vai fazer a diferença neste bairro, para sermos uma igreja relevante dentro da grande Santa Rita, precisamos ser uma igreja madura. Precisamos ser uma igreja que saiba lidar com as situações ao nosso redor. E quando eu digo igreja, eu não estou falando das paredes do templo. Porque isso aqui, irmãos, Jesus vem, esse negócio todo fica aí. Nós vamos entrar em processos de reforma aqui, reforma lá embaixo, reforma do lado de fora. Se Jesus voltar no meio da reforma, até o material que nós vamos comprar vai ficar aqui mesmo. Porque não vai para o céu não. Somos nós. Amém, gente? Somos nós. Então quando eu falo de igreja, estou falando de nós, pessoas. Nós precisamos crescer, amadurecer espiritualmente. Porque você não dá grandes responsabilidades para crianças. Você não coloca grandes projetos nas mãos de crianças. Só quem é maduro e que tem condição de adquirir, de absorver grandes projetos, é que recebe grandes oportunidades. Deus tem grandes projetos para nós, eu creio nisso. Você crê nisso também? Amém? Para recebermos, precisamos amadurecer. Precisamos estar em busca constante disso. E para isso eu quero te convidar a ficar de pé, que a hora já foi. Uma igreja madura, ela é cheia da presença de Deus.
Uma igreja madura é uma igreja acolhedora. Uma igreja madura, ela se torna relevante na sociedade, onde ela está estabelecida como igreja. Uma igreja madura, ela pratica unidade, ela vive e pratica em unidade. Ela é estratégica e também perseverante nos propósitos divinos. Eu não sei qual o nível de dificuldade ou qual os graus de dificuldade que você está vivendo na tua vida, seja ela pessoal, familiar, profissional, espiritual, ministerial. Quem sabe é você que é conhecedor daquilo que você está vivendo. Deus também conhece, Ele sabe muito bem o que se passa na sua vida, Ele sabe exatamente cada ponto, cada vírgula do que está acontecendo no teu viver diário. E eu creio que Ele tem algo mais. Talvez você ainda não recebeu por não estar pronto em alguma área. Algo que ainda precise de um tratamento divino, algo que ainda precise de um tratar do Espírito Santo. Feche teus olhos nesse momento. Algo que ainda precise do toque do Senhor para que você tenha uma atitude diferenciada que possa promover ações e reações de gente madura espiritualmente. Então comece a falar com o Senhor e diga: Senhor, olha para dentro de mim. Faça como o salmista. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Vê se há em mim, Senhor, alguma coisa que necessite de um toque especial teu. Vê se há dentro de mim, Senhor, algo que precisa ser transformado, precisa ser renovado. Comece a orar e falar com Deus nesta hora. Nós vamos participar da ceia do Senhor daqui a pouquinho. Então comece a se colocar diante de Deus com teu coração quebrantado. Não deixe que o orgulho continue te conduzindo. Não permita que o teu eu continue te afastando de tudo que Deus tem para a tua vida, de tudo aquilo que o Senhor deseja realizar, deseja cumprir. Abra o teu coração nesta noite. Senhor, no nome de Jesus, nós estamos diante de Ti, Deus, e nós queremos Te louvar, Senhor, pelo privilégio que temos de estar diante de Ti, de estar no Teu santuário, estarmos nesta casa de adoração, de estarmos nesse ambiente em unidade com os nossos irmãos, em comunhão com os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, porque Tu nos dá a oportunidade de estarmos vivos na data de hoje. A gente está começando o mês de outubro de 2020. Senhor, como passou rápido, como está passando rápido, mas nós chegamos até aqui e somos gratos a Ti por isso. Queremos Te louvar pelo privilégio, Senhor, de poder estar neste ambiente e de sentir a presença do Teu Espírito Santo trabalhando, tratando, falando no nosso coração. Muito obrigado. Eu peço nesta hora, Espírito Santo, Tu tens o poder e a condição de olhar no íntimo do nosso ser, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, de tudo aquilo, Senhor, que está invadindo a nossa mente nesse exato momento, de tudo que está se passando em nossa mente nesta hora. O Senhor tem este poder, o Senhor tem esta condição. Então eu quero Te pedir que nesta hora Tu possas sondar a cada um de nós, Tu possas sondar todo o nosso ser, para nos ajudar a compreender onde precisamos amadurecer, em qual área da nossa vida, Senhor, nós precisamos crescer espiritualmente. Nos dê a condição, Senhor, para que esta ação de crescimento, ela seja de fato algo natural e real em cada um de nós, que seja algo vivido por cada um de nós, que cada um de nós possamos experimentar isso, independentemente do tempo de vida cristã que temos contigo. Porque o tempo de vida cristã não é sinônimo de amadurecimento. São as experiências que temos contigo, Senhor. É o nosso contato com a Tua palavra diário, ó Deus, que vai nos dando a condição de crescermos espiritualmente, de amadurecermos espiritualmente, a tal ponto, ó Pai,
de chegarmos à estatura de Jesus Cristo. Então eu peço que o Senhor nos auxilie, nos ajude em nossas fraquezas, em nossas limitações, quebrando paradigmas dentro de nós, quebrando conceitos ou preconceitos adquiridos e que estão longe, Senhor, daquilo que as Escrituras nos diz, ó Pai, acerca do nosso comportamento, acerca do nosso pensamento, da maneira de enxergarmos as coisas. Nos ajude a olharmos as coisas com a Tua ótica, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a gerarmos comportamentos em nós que vão manifestar a Tua glória, que vai gerar de fato frutos de arrependimento, Senhor, frutos que vão Te glorificar, frutos que vão Te exaltar. Nos ajude a produzir o fruto do Espírito, Senhor, em nossa vida, no nome de Jesus. Tira de nós, Senhor, todos os impedimentos, tira de nós todo o entulho, arranca de nós toda a sujeira, todo o lixo, Senhor, proveniente de experiências mal sucedidas, experiências que nos marcaram, experiências que nos afetaram direta ou indiretamente, Senhor, nos afastando assim do centro da Tua vontade. Deus, então, faz uma limpeza dentro de nós, Senhor, e nos ajude a nos tornar, de fato, aqueles a quem o Senhor tem como projeto e propósito de vida, para a glória e honra do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, no nome de Jesus nós assim agradecemos. Amém.